Irmãos, irmãs, é muito significativo neste domingo em que celebramos a vocação sacerdotal, nós nos depararmos com uma liturgia tão eucarística, como são os textos que nós ouvimos hoje aqui nesta sagrada liturgia. Olhemos com atenção para os textos, especialmente aquilo que acontece no Evangelho. O Evangelho de hoje, ele nos situa numa continuação do Evangelho da semana passada. Nós estamos aqui no capítulo 6 do Evangelho de São João, e o capítulo 6 do Evangelho de São João traz o grande discurso eucarístico de Jesus, o discurso do pão do céu. São ensinamentos que Jesus traz aos seus discípulos a respeito desta realidade. O Evangelho que nós ouvimos hoje é o coração desse ensinamento, o centro desse ensinamento, quando Jesus apresenta aos discípulos quem é o verdadeiro pão do céu. Agora, as portas que se abrem para Jesus trazer esse ensinamento, elas vêm da multiplicação dos pães que nós ouvimos na semana passada. Jesus multiplicou os pães, alimentou a multidão e foi para um outro lugar com os seus discípulos. Só que as multidões foram atrás de Jesus. E quando chegaram lá, Jesus deu um puxão de orelha naquele povo. Jesus disse para eles: vocês estão me procurando porque eu lhes dei o pão, porque eu lhes dei de comer, e não por causa de mim. Vejam, Jesus chama a atenção das multidões. Vocês estão me procurando não interessados em mim, não interessados no meu ensinamento, mas vocês estão simplesmente atrás de pão para saciar a fome de vocês. E é esta palavra inicial de Jesus que dá a possibilidade de ele trazer grandes ensinamentos e ensinamentos profundos, porque as multidões começam a questionar Jesus sobre esta realidade. E uma das coisas que o povo cita ao questionar Jesus é o maná, o grande acontecimento do deserto, que eles referenciam como o pão do céu. Pão do céu deu-lhes a comer, é o que está escrito. Os nossos pais comeram o maná no deserto. E aqui nós somos levados para a primeira leitura, no livro do Êxodo. Quando o povo de Israel peregrinava pelo deserto, durante os 40 anos, sinais grandiosos da presença de Deus aconteceram por ali. O povo constantemente murmurou pela falta de água. Como nós vemos aqui na leitura, o povo então começa a murmurar por falta de comida. Inclusive, mesmo depois de Deus conceder o alimento cotidiano ao povo, depois nós vemos também o povo murmurando por conta da mesmice do alimento, porque todo dia era a mesma coisa. E a murmuração, na leitura que nós ouvimos, ela é feita de maneira muito pesada. O povo começa reclamando com Moisés, dizendo: olha, quem dera a gente tivesse morrido escravo no Egito, quando a gente comia pão com fartura, quando a gente sentava ao redor das panelas de carne. Então o povo murmura ferrenhamente. E aqui nós vemos o agir de Deus. E o agir de Deus não é um agir por acaso, não é um agir pontual, mas é um agir pedagógico. Deus age em favor do povo, sim, mas a sua ação é para trazer também grandes ensinamentos para o povo. Então, através de Moisés, Deus transmite ao povo qual será a sua providência. Todos os dias, a partir de então, ao cair da tarde, cairão codornizes no acampamento para que o povo possa se alimentar de carne. E todas as manhãs haverá no acampamento um pão, o pão que aqueles referenciaram no Evangelho dizendo: o pão do céu deu-lhes a comer. Então todos os dias pela manhã no acampamento cairá o alimento do céu. Eram grãos como de coentro,
A referência que a Sagrada Escritura traz é esta. Eram grãos como de coentro. Quando o povo acordava no meio do acampamento, se retirava de sua tenda, o orvalho estava sobre o chão, mas quando o orvalho secava, estava ali sobre o chão aqueles grãos, aquelas coisas que o povo perguntou, inclusive, o que é isto? E deram o nome de maná. Era o alimento que Deus lhes concedia. E vejam, quando Deus orientou Moisés dizendo que enviaria esse alimento, Deus disse que enviaria este alimento para pôr à prova e ver se o povo era fiel à sua lei. É o que eu disse. Os dons de Deus, aquilo que Deus concede, aquilo que Deus dá, Ele dá, mas Ele dá de maneira pedagógica para trazer um grande ensinamento. Então o que acontece com este alimento? Este alimento seria dado cotidianamente, todos os dias. E a orientação de Deus é que ninguém deveria pegar mais que o necessário. Ou seja, cada um só poderia recolher do acampamento aquilo que fosse necessário para aquele dia, para si e para a sua família, para os seus, para aquele dia. No outro dia, Deus enviaria novamente o alimento. Mas o que é próprio nosso? O que é próprio nosso? Eu lembro até aqui, o início da pandemia, quando disseram assim, o alimento vai acabar no mercado. Todo mundo saiu doido e comprava e enchia a dispensa. E enchia a dispensa para não faltar para si. Mas não pensava no outro. Tanto que o maná caiu, Deus deu a orientação, mas alguém se atreveu a colocar o alimento a mais na sacola para garantir para o outro dia. Só que depois, quando caiu a noite, aquele alimento apodreceu, não servia para o outro dia. Se alguém pega a mais, é sinal que falta para o outro. E se alguém pega a mais, nesse contexto, sobretudo, é sinal de falta de confiança na providência de Deus, que a cada dia dará o alimento. E essa é a pedagogia de Deus. 2 ensinamentos o Senhor está trazendo para o seu povo. O primeiro é o da confiança. Confiar na providência de Deus. É Deus que dará o alimento cotidiano. Jesus, ele nos ensina a rezar assim. A oração do Pai Nosso, e o primeiro pedido da segunda parte da oração do Pai Nosso é exatamente este: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E nós pedimos a cada dia, nos dai hoje. É um sinal da confiança em Deus, que a cada dia Deus providenciará o alimento. Então o primeiro grande ensinamento é este, a confiança em Deus. E o segundo grande ensinamento é a partilha. O povo de Deus não pode viver no egoísmo, pensando apenas em si mesmo, mas é preciso olhar para o irmão, olhar para as necessidades do irmão. E como disse e repito, se alguém tem demais, falta para o outro. Se alguém pega demais para si, falta para o outro. Então saibamos partilhar, saibamos ser exemplo. Irmãos e irmãs, este alimento dado por Deus no Antigo Testamento é apenas uma figura do verdadeiro pão do céu. E aqui é o centro do discurso de Jesus. Quando o povo apresenta o sinal do maná, Jesus então apresenta o verdadeiro pão. O verdadeiro pão do céu é aquele que foi enviado por Deus do céu. E é Jesus que se apresenta: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. É Ele o pão. E vejam que a palavra pão, a gente utiliza essa palavra pão para falar dos alimentos todos. Quando a gente fala que não falte o pão na nossa mesa, não significa que, como os judeus que comem pão em todas as refeições, nós vamos viver de pão. Às vezes nem tem pão na mesa. E a palavra pão vem do grego pan, que significa exatamente tudo. Então se refere a todos os tipos de alimentos. Mas aqui,
No Evangelho de São João, de maneira especial, o pão do céu que nos é apresentado assume um cunho espiritual profundo e grandioso, porque o pão do céu que nós recebemos é o Filho de Deus que se fez carne. E partindo deste mundo se fez pão para permanecer conosco e para nos alimentar. E este pão faz de nós verdadeira comunidade, comunidade de partilha, comunidade de confiança na providência divina, que sempre está conosco e que todos os dias nos alimenta. Então que saibamos, irmãos e irmãs, buscar aqui, no lugar certo, o pão da palavra, o pão da Eucaristia, que nos alimenta nesta caminhada terrena, até que um dia possamos tomar lugar no grande banquete celeste, na festa que nunca se acaba. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.